Olá, bom dia, graça e paz. Vamos refletir juntos nessa manhã? O que nós devemos de fazer diante das adversidades, diante das lutas, diante das tribulações? Quando nós analisamos as escrituras sagradas, é muito importante nós observarmos se as lutas e as adversidades, elas são oriundas pela nossa desobediência em estar servindo a Deus. No livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 5, há um episódio, todo o capítulo 1 e o capítulo 2, quando Deus manda Jonas ir até uma cidade chamada Nínive para poder falar contra aquele povo que estava praticando coisas abomináveis diante de Deus. E Jonas é enviado para Jonas por Deus. E num certo momento ele quer fugir das suas responsabilidades e vai em outra direção. Quando ele parte para outra direção, para outro caminho, Deus permite uma tempestade dentro naquela região e o barco estava a ponto de naufragar. Cada um começa a clamar o seu Deus e quando eles vão procurar Jonas, a palavra de Deus diz que Jonas tinha entrado para baixo do navio e estava dormindo num profundo sono. Eu não quero falar sobre os fatos, do que ocorreu, pode ficar numa outra mensagem, mas eu quero despertar você a analisar a sua vida, para você ver se as lutas e as adversidades que você tem atravessado na sua vida têm ocasionado problemas para você e para sua família. Se a sua desobediência tem gerado problemas para as pessoas ao nosso redor e para nós mesmos. Por isso nós precisamos de analisar que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, é muito importante que nós venhamos a nos colocar à disposição de Deus para ser usado por Ele, para ser transformado por Ele, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. A vida com Deus, ela é uma vida de renúncia, ela é uma vida de entrega, ela é uma vida de dedicação. Por mais limitado que nós somos e imperfeito que nós somos, Deus escolheu cada um de nós para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Para ser um instrumento nas mãos de Deus, para levar a palavra de Deus para os nossos familiares, para os nossos amigos, de uma forma geral, para os quatro cantos da terra. Todo cristão ele é chamado para isso. Ele é chamado para pregar o evangelho, ele é chamado para fazer a diferença, ele é chamado para ser um instrumento nas mãos do Senhor, mesmo passando por lutas, por dificuldades e por tribulações. Só que muitas das vezes, pela nossa desobediência, nós colocamos pessoas da nossa família em problemas, assim como Jonas. Ele estava dentro de um navio com várias outras pessoas e aquela tempestade ocasionou problemas na vida de várias pessoas que estavam ali dentro do navio junto com ele por causa de uma desobediência dele. Eu sei que hoje nós estamos na graça, mas nós precisamos de analisar as Escrituras de uma forma geral e analisar tudo aquilo que é algo fundamental para as nossas vidas. E quando nós analisamos as Escrituras Sagradas no acontecimento com Jonas, nós observamos que nós também agimos muitas vezes igual Jonas. Jonas viu o barco quase naufragando, ele desce para o porão do barco e vai dormir. Pega num profundo sono. Assim também nós, muitas das vezes, nós entendemos que muitas lutas e muitas adversidades que nós passamos na nossa vida é porque nós estamos desobedecendo às ordens deixadas por Deus através das Escrituras Sagradas. Em várias áreas da nossa vida, nós erramos muito. Quando a Bíblia fala que nós devemos de orar, nós devemos de orar em todo o tempo, quantas vezes nós oramos? Quantos minutos nós oramos? Quantos segundos nós oramos por dia? Nós queremos ter uma vida de intimidade com Deus, mas nós não temos força para orar.
Nós não queremos ter uma vida de oração, nós não queremos ter uma vida de falar, né, de ter intimidade com o próprio Deus. Eu falo por experiência, né, lutas cotidianas minha com o próprio Deus, com buscar a presença de Deus, o quanto é difícil. Nós temos tempo para várias coisas, mas nós não temos tempo para Deus. Nós temos tempo para conversar com várias pessoas, mas não temos tempo para falar com Deus. Nós temos tempo para ficar nas redes sociais, né, 2, 3, 4, 5 horas, 10 horas durante um dia. Mas nós não temos 15 minutos para pegar as Escrituras Sagradas e ler a Bíblia. E pedir orientação do Espírito Santo para que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Pode ser que nesta manhã, assim como eu fui tocado, né, na leitura dessa mensagem sobre as nossas responsabilidades, nós precisamos de acordar, assim como Jonas foi acordado. Essa mensagem pode servir para acordar você que está vendo a sua família sendo destruída, você vendo o seu relacionamento acabando, né? Você a cada dia mais no fundo do poço, porque você sabe que você está desobedecendo à vontade de Deus. Não é esse o caminho que Deus tem para você. Não é essa a direção que Deus tem para a tua vida. Você já esteve na presença de Deus, você conhece esse Deus e por motivos, né, que você achou que era mais importante do que uma decisão de Deus, você se afastou da presença de Deus. Você não quer mais servir ao Senhor. Eu estou falando porque eu me enquadro, né, definitivamente nessa mensagem. Eu acreditei sumamente em uma mensagem que Deus havia me dado. Quando aconteceu tudo ao contrário, aquilo trouxe uma dor no meu coração tão grande, e dentro do meu coração eu me rebelei contra a verdade de Deus, contra as Escrituras de Deus, e não conseguia ter forças mais para estar na presença de Deus. O que eu entendo? Deus falou para Jonas, para que Jonas fosse para Nínive. Só que quando Jonas pregou para aquela cidade, e Deus falou que ia destruir Nínive, aquele povo que estava lá, que recebeu a mensagem, eles se arrependeram e levantaram um clamor. E Deus teve misericórdia e não destruiu. E Jonas ficou hiper revoltado com aquela situação. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai entender o que eu estou falando de Jonas, do livro de Jonas. Assim também na nossa vida, né, nem sempre aquilo que nós acreditamos, né, como que tem que acontecer na nossa vida, realmente vai acontecer. Por quê? Deus, ele tem misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Deus, ele tem compaixão de quem ele quiser ter compaixão. Isso não provém da minha vontade, nem da minha santidade, nem da minha forma de pensar, nem da minha forma de agir, e sim da vontade perfeita e agradável do Deus Criador de todas as coisas. Pode ser que você se revoltou contra Deus porque você acreditou sumamente em uma área da sua vida que tudo ia ser diferente. Que o seu relacionamento ia ser mudado e não foi, que o seu filho ia se converter e não se converteu, de um trabalho que você recebeu, né, como gratidão, que ia abrir as portas e não abriu, e você se rebelou contra Deus. Entenda, nós precisamos de nos humilhar diante de Deus dia após dia. Só assim, né, Deus vai agir na nossa vida e no nosso coração e curar todas as nossas feridas. E fazer com que nós venhamos a entender que Deus, ele é soberano nas suas decisões. Independente das coisas não acontecerem conforme eu acho que deve acontecer, sempre vai acontecer a vontade perfeita e agradável de Deus. Que essa mensagem possa trabalhar no meu coração e no teu coração através do Espírito Santo. E que você possa voltar de onde você nunca deveria ter saído. Que é a presença de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus, que é coluna e baluarte da verdade. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha guardar o teu coração e a tua família, e que o Espírito Santo possa te direcionar para que você possa tomar as melhores decisões a cada dia. Que
Que Deus te abençoe, um abraço e fique com Deus.